Proponho apresentar o feliz exemplo do tratamento psicanalítico de uma criança, relacionando-o às teorias sobre a sexualidade, complexo de Édipo, rivalidade fraterna, angústia de castração, curiosidade infantil, impulsos eróticos progenitais e, mais especificamente, o aparecimento de uma fobia. É verdade que, em linhas gerais, estive a única vez com o menino. Quando o médico trata de um neurótico adulto pela psicanálise, o processo que ele realiza de pôr em descoberta as formações psíquicas, camadas por camada, pode afinal construir hipóteses quanto à sexualidade infantil, podendo ser comprovada, no caso, o pequeno Hans. Os primeiros relatórios a respeito de Hans datam um período em que ele estava para completar 3 anos de idade. Por intermédio de várias observações e perguntas, ele demonstrava um interesse particularmente vivo pela parte do corpo em que ele denominava pipi. Freud, eu estava conversando com a minha esposa e a gente está querendo uma educação voltada à psicanálise para o nosso filho. Como você pode nos ajudar? Amigo, posso te ajudar sim. Vamos fazer o seguinte, eu vou marcar com você reuniões semanais, onde você vai me trazer relatórios diários sobre o comportamento de Hans, tudo bem? Tudo bem. Hans, o que você está fazendo aqui, filho? Ah, mãe, eu queria te fazer uma pergunta. Sim, filho, pode falar, é o Você quê? também tem pipi? Tenho, por quê? Ah, tava pensando aqui. Ele expressou repetidamente, tanto para seu pai como para sua mãe, seu pesar por nunca ter visto seus pipis, e foi provavelmente a necessidade de fazer uma comparação que o impeliu a fazer isso. Entretanto, seu interesse pelos pipis de modo algum era um interesse puramente teórico. Como era de esperar, também o impedia a tocar em seu membro. Aos 3 anos e meio, sua mãe o viu tocar com a mão no pênis. Ameaçou-o com palavras. Hans, o que você está fazendo aí, meu filho? Você está mexendo no seu pipi? Eu vou arrancá-lo e quero ver como você vai fazer xixi. Com o bumbum. O pequeno Hans começou a tentar dar uma olhada nos pipis dos outros. Sua curiosidade sexual desenvolveu-se, e ao mesmo tempo ele gostava de exibir seu próprio pipi. Um dos seus sonhos, dotando-o do início do seu período de repressão, expressava o desejo de que uma das suas amiguinhas o assistisse ao fazer pipi, isto é, que ela compartilhasse do espetáculo. Mas o grande evento na vida de Hans foi o nascimento de sua irmãzinha Hannah, quando ele tinha exatamente 3 anos e meio. Seu comportamento naquela ocasião foi anotada pelo pai no ato. Às 5 da manhã, escreve, começou o trabalho de parto, e a cama de Hans foi transferida para o quarto ao lado. Ele acordou às 7 horas, e ao ouvir sua mãe gemer, Vamos, Hans, o que é que você está fazendo aí? Sua irmãzinha está vendo. nos primeiros dias, ele foi naturalmente colocado visivelmente no segundo plano. Adoeceu subitamente com uma forte dor de garganta e febre. Um pouco mais tarde, Hans observava sua irmã de 7 dias quando lhe dava um Porque banho e o disse: pipi dela é pequeno. Quando ela crescer, o pipi dela vai crescer, né? Certa vez, estávamos na estação ferroviária. Tinha 3 anos e 9 meses. E Hans viu água saindo de uma locomotiva. Olha, e disse ele, a locomotiva está fazendo pipi. Mas onde está o pipi dela? Depois de uma pequena pausa, acrescentou com alguma reflexão. Um cachorro e um cavalo têm pipi. A mesa e a cadeira não. Assim tomou consciência de uma característica essencial de diferenciação entre objetos animados e inanimados. Ai, papai, deixa eu fazer o pipi dela. É maior o pipi dela. Hans era realmente um pequeno Édipo, que queria ter seu pai fora do caminho. Queria livrar-se dele para que pudesse ficar sozinho com sua linda mãe e dormir com ela.
Esse desejo tinha se originado durante suas férias de verão, quando a presença e a ausência alternativa de seu pai atraía a atenção de Hans para a condição da qual dependia a intimidade com sua mãe que ele desejava tanto. Seu pai acusava a mãe de Hans com certa aparência de justiça de ser responsável pela manifestação da neurose da criança, em face de suas excessivas demonstrações de afeto para com Hans e também da frequência e facilidade com que o levava para sua cama. Mãe, posso dormir com você? Claro, filho. Sempre que você quiser, você pode vir dormir comigo. Hans, pro seu quarto agora. Ah, já vou. Ele pode ficar aqui, mas não para dormir. Combinei com o pai de Hans que ele falaria ao menino que tudo aquilo relacionado com os cavalos não passava de uma bobagem. Papai, cavalo, papai. Papai, meu cavalo, carroça caindo. Para de bobagem, filho. Isso é um pretexto para você dormir com sua mãe à noite. Por trás do medo de Hans, exprimiu primeiro o medo de que um cavalo o mordesse. Descobrimos um medo mais profundamente assentado, o medo de cavalos caindo. E os dois tipos de cavalo, o cavalo que morde e o cavalo que cai, foram mostrados para representar seu pai, que ia puni-lo pelos maus desejos que ele estava nutrindo contra ele. Calma, filho, calma. Senta aqui. Ô, filho, por que você tem tanto medo de cavalo? Você acha que Pipi morde igual a cavalo? Morde sim, papai, que morde. Bem inesperadamente, e certamente sem nenhuma incitação do seu pai, Hans agora começava a se ocupar com o complexo de Lumpf. Fazer Lumpf significa evacuar, e a mostrar nojo pelas coisas que lhe lembravam a evacuação dos seus intestinos. Ao banheiro? Vamos ao banheiro, filho. Vamos. Vamos, filho. Ao banheiro, vamos. Barulho da carroça, mãe. Barulho da carroça. Barulho da carroça. Eu tinha pedido a seu pai que seria possível reportar a fobia de Hans aos pensamentos e desejos ocasionados pelo nascimento da sua irmãzinha, mas deixei de solicitar que, de acordo com a teoria sexual das crianças, um bebê é um Lumpf, de modo que a trilha de Hans se encontraria no complexo excremental. 30 de abril, vendo Hans brincar com seus filhos imaginários de novo, eu lhe disse: "Alô, seus filhos ainda estão vivos? Você sabe muito bem que um menino não pode ter filhos, né?" Hans responde: "Eu sei. Antes eu era a mamãe deles. Agora eu sou o pai deles." Eu digo: "E quem é a mamãe das crianças?" Hans responde: "Ora, a mamãe. E você é o vovô delas." E eu digo: "Então você gostaria de ser do meu tamanho e de ser casado com a mamãe? Então você gostaria que ela tivesse filhos?" Hans responde: "Sim, é disso que eu gostaria. Então, a minha avó, que é a minha mãe, será a vovó deles." Sofre de ansiedade aguda ligada à castração, esperada nesse período de desenvolvimento da criança. Mas também considerei como importante os ciúmes da irmã, o impacto da cena presenciada no parto e tantas outras constatações ligadas ao ambiente, ou seja, as questões pulsionais, pré-genitais e genitais, mas também indiretamente incluía a questão ambiental.